Amém, graças a Deus, a paz do Senhor, em nome de Jesus, boa noite, mais uma noite na casa do Senhor, mais um dia nos átrios da casa do nosso Deus, onde nós nos renovamos, onde nós nos fortalecemos, onde nós temos a vida abundante e desfrutamos da presença do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus, gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Gênesis, a partir do capítulo 4, Gênesis 4, versículo do 1 ao 7, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vamos entregar esse tempo, esse momento da palavra, para que o seu Senhor Jesus conduza conforme a vontade dele. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, oramos, te louvamos pela tua presença, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, que tu venhas a falar em cada coração, Senhor, cada um de nós, que venhamos, Senhor Deus, a sair nesta noite, Pai, da tua santa presença, não na sua santa presença, mas da tua casa, porque na tua presença nós permaneceremos para sempre, mas que saiamos desta tua casa, Pai, renovados, transformados, direcionados pela tua presença, Espírito Santo de Deus, e pela tua palavra, em nome de Jesus, que tu venhas a usar a minha vida conforme tu apraz, e que a mensagem possa ser semeada, e a semente vigue e faça com que o teu fruto seja manifestado e seja glorificado para a tua honra e glória. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E o tema da mensagem, da palavra de hoje é recebendo motivações espirituais. Amém? Aleluia. Nós vemos aqui no último versículo, no versículo 7, que o Senhor disse a Caim: Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. E na tradução, na origem hebraica, o proceder está com a palavra agir. Em algumas traduções, aqui nós temos a tradução, que está como proceder. Mas em algumas traduções, a origem o sentido é da palavra agir. E a palavra agir, ela traduzida para o hebraico, ela diz iatab, que significa alegrar. Amém? Alegrar, fazer uma coisa boa, fazer corretamente. E nós viemos de um domingo onde a palavra do Senhor nos diz, foi ministrado a respeito de nos alegrarmos no Senhor, de nos alegrarmos em cada situação, pois a alegria do Senhor é a nossa força, E quando nós avaliamos aqui
o sentido da palavra que está no verso 7, que é o agir, nós começamos a entender o porquê que a oferta de Caim ela não foi aceita por Deus, né? Talvez, com certeza, todos nós aqui, nós já pensamos isso quando nós lemos a história no início, né? Por que Deus não se agradou, né? Da oferta de Caim, logo no início da nossa caminhada na fé, né? Eu me perguntava por quê. Se ele entregou uma oferta e também Abel se entregou a oferta dele, por que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel? Será que Deus, né, faz acepção de pessoas? Não, tudo existe um significado e tudo existe uma verdade revelada dentro da palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que no próprio versículo 7, nós já começamos a entender do porquê que a oferta de Abel não foi aceita, né? Talvez você tenha lido aqui e passou despercebido, mas o Espírito Santo de Deus hoje vai nos revelar em nome de Jesus, amém? A resposta é: a motivação de Caim estava errada. A motivação de Caim ao entregar a sua oferta, né, estava errada. Então nós temos o início da história, que Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador, cuidava da terra, lavrava a terra, semeava, né, e colhia. E Abel, ele entendeu os princípios que agradavam a Deus. Abel entendeu que a motivação para entregar a sua oferta ao Senhor tinha que ser uma motivação correta, de alegria, de temor. Então nós vemos aqui no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Abel trouxe das primícias. E quando estou falando aqui, nós estamos ministrando a respeito de ofertas, mas ofertas, ela não é só a questão, né, de entregar algo material, de entregar algo financeiro, de entregar um valor, mas a oferta é muito mais profundo do que essa parte material, né, que às vezes a pessoa fala, a oferta está falando de dinheiro. Não, nós estamos falando aqui de sentimento. A oferta é um sentimento. Deus, todas as vezes que Ele se relaciona e com os servos dEle, se relacionou na palavra, se relaciona hoje, Ele pede o nosso coração, o nosso sentimento, né? Então, Abel, ele entendeu que ele precisava entregar o seu melhor, a sua vida e a sua oferta, do que daquilo que era a posição que Deus tinha dado a ele, porque Abel era pastor de ovelhas. Então, Abel entregou a primazia, o primeiro, o melhor que ele poderia oferecer a Deus. E já Caim trouxe do fruto da terra uma oferta com qual objetivo? Simplesmente ele foi lá e levou porque era a época de entregar algo a Deus, né? Simplesmente ele entregou aquilo que era o normal, o natural. Ele entregou a sua oferta com enfado, com cansaço, sem alegria, sem motivação. E a palavra do Senhor nesta noite para as nossas vidas, para o nosso coração é: haja diante da minha presença de forma correta, não aos teus olhos, mas de acordo com a motivação correta. Mas pastora, qual é a motivação correta? Qual que é a motivação então correta? A motivação é seguir os princípios espirituais que regem todas as coisas desde a fundação do mundo. O Senhor estabeleceu desde a fundação do mundo princípios. Princípios para quê? Para que nós, como os filhos de Deus, venhamos a obedecer.
Viemos a ouvir as direções, a praticar e assim vivermos uma vida de bênçãos, de proteção e de vitórias. Amém? No versículo 7, o Senhor diz para Caim: Caim, se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Mas Caim, ele não aprendeu o princípio que agradaria a Deus na área da vida dele, que o Senhor o forjou. Caim, ele era lavrador. E a palavra lavrador significa no hebraico Obed, que significa servir, significa ser trabalhado, significa ser levado a servir. Caim não entendeu o princípio espiritual que o levaria a viver a aceitação do Senhor, que levaria ele a viver uma vida de vitórias. Caim não entendeu o significado de servir a Deus com o seu propósito de vida. A motivação dele foi só cumprir um ritual, foi só falar: é isso que tem que fazer, é ir lá, terminou o tempo, já escolhemos tudo, então esse é o determinado tempo de entregar uma oferta, então eu vou lá e eu entrego. Pronto, entreguei a minha oferta, fiz a minha parte. Só que Deus estava querendo que ele entendesse que ele precisava abrir o seu coração, quebrantar o seu coração e entender a lei da semeadura. A lei da semeadura é servir. Assim como a palavra do Senhor diz em João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo, ele deu. Deus deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus semeou o seu Filho amado. Deus serviu-nos com o seu Filho amado, com o Senhor Jesus. E o fruto desta atitude que Deus fez para a humanidade gerou salvação, gerou ressurreição e gerou a vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? E Satanás, nos dias de hoje, nos dias atuais, ele tenta trabalhar nas pessoas da mesma forma que ele conseguiu trabalhar na vida de Caim, a ponto de fazê-lo intentar o mal contra o seu próprio irmão e matá-lo, o que gerou em sua vida um futuro errante, um futuro de maldição, de miséria e de distanciamento da presença de Deus. Vamos lá no versículo 10, do 10 ao 16, diz assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. É agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo, e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E assim Caim terminou a sua vida longe da presença do Senhor. Assim ele terminou a sua vida errando pelo deserto, errando em seus caminhos, sem aquilo que era a bênção de Deus,
a bênção da presença de Deus, da aceitação de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque ele não conseguiu aprender que o melhor é entregar a sua vida em servidão na presença do Senhor. Que é melhor entregar a sua vida e submeter-se em humildade para aprender como agradar ao Senhor. E quantas pessoas hoje estão da mesma forma que Caim, andando errantes pela face da terra, andando errantes, pensando e planejando as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu querer. O Senhor pede, filho, faça dessa forma. O Senhor pede, filho, faça desse jeito, porque dessa forma você vai ser feliz, porque dessa forma você vai viver uma vida abundante. Em qualquer área da vida dele, mas ele prefere o quê? Ele prefere rejeitar aquilo que são os princípios, ele prefere rejeitar a vontade do Senhor e viver a sua vida da sua própria forma, da sua própria maneira. Porque eu já sei como que eu faço, porque eu já estudei, eu já fiz desse jeito, dessa forma, eu tenho isso, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho conhecimento, eu não preciso que ninguém, não preciso depender de ninguém, eu faço as coisas da minha forma. E assim muitas pessoas estão errando. Eu conheci há muitos anos atrás, quando a gente fazia no outro ministério o Expresso da Solidariedade, eu conheci uma pessoa e eu comecei a falar do amor de Deus para ela, e ela falou, eu sei. Quantos, quando a gente evangeliza, fala, eu sei. E aquele senhor, ele estava em situação de rua. Só que ele começou a contar a história da vida dele para mim. Ele falou, olha, eu tenho família, eu tenho faculdade, eu tenho um apartamento, eu tinha um emprego, eu tinha posses, só que eu quis fazer as coisas do meu jeito. E hoje eu estou aqui por opção, porque eu não aceito que as outras pessoas me ditam e me falem o que eu devo fazer. Então, aquela pessoa estava lá, tinha todas as condições de estar em uma situação completamente diferente, bem sucedido, só porque a motivação do coração dele o fez estar naquela situação de miséria, de opróbrio. E quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas, elas não conseguem entender que cada área que o Senhor coloca confiando na mão dela é uma oportunidade que ela tem. Para quê? Para entregar a sua oferta ao Senhor, para entregar a sua vida em gratidão a Deus. Mas quando o Senhor quis ensinar Caim como ele deveria proceder, a palavra do Senhor diz que o seu semblante caiu, decaiu o seu semblante, A palavra diz aqui, versículo 5, olha só, na parte B, e decaiu-lhe o semblante. Versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas assim irado, e por que descaiu o teu semblante? E o Senhor disse, se você proceder, se você agir com alegria, se você agir na motivação do Espírito Santo de Deus, será que você não vai ser aceito por mim? Mas se você proceder mal, se você agir conforme a sua vontade, conforme a sua dura cerviz, o pecado está à porta. E aí você vai precisar dominar os seus desejos carnais. Só que quando não há a direção do Espírito Santo, não há o cumprimento dos princípios espirituais, a pessoa, ela cai e jaz no pecado, e o pecado a domina por conta da sua dura cerviz. Quantas pessoas estão, é contratada num trabalho, e aí a pessoa começa a trabalhar, e aí vem a desmotivação, e aí a pessoa não valoriza o trabalho que está sendo
a oportunidade de trabalho, ela não se dispõe para entregar o melhor, aí se encosta, começa a murmurar, começa, até mesmo matar a hora dentro do trabalho, porque não reconhece a oportunidade. A motivação dela é apenas o quê? Ganhar dinheiro. A motivação dela é apenas o quê? Aquilo que é o desejo do coração dela. Mal ela sabe que se ela se esforçar, se ela se motivar, se ela se alegrar e fazer o seu melhor, ela pode receber uma oportunidade melhor. Quantas pessoas estão destruindo as suas famílias? Porque entrega apenas o resto, entrega só aquilo que é o banal para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Não quer agradar aqueles que estão próximos, os seus amados, mas agrada a todos lá fora. Todos lá fora, todos são, para as pessoas lá fora, todos são bons. Só que para dentro da sua casa, o Senhor deu a oportunidade da pessoa constituir uma família abençoada, uma família consolidada, mas ela está desprezando. Ela não faz o seu melhor. E assim também até na casa do Senhor. Quantas coisas o Senhor pede para as pessoas fazerem. Quanto aquilo que é pedido, às vezes a pessoa, ela recebe no coração como uma coisa ruim. O pastor fala com ela, o pastor orienta, o bispo orienta, e às vezes a pessoa recebe assim aparentemente, mas dentro dela, ela dispõe o seu coração a rejeitar a orientação, a rejeitar a direção, a rejeitar aquilo que é uma direção que com certeza é a direção do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro antigamente, e até hoje, quando os meus pastores, da primeira igreja, a pastora Raquel, o Daniel, eles me pediam para fazer algo no começo da minha conversão. Para mim era uma alegria, porque eu sabia que eles são homens de Deus, uma mulher de Deus, pastora Raquel, e eu tinha alegria em fazer. Por mais que colocar envelopes na cadeira, eu me alegrava, porque eu sabia que eles eram homens de Deus e estavam me pedindo algo que era importante para a casa do Senhor, não importante para o ego deles, mas era importante para a ordem da casa do Senhor, para o andamento daquilo que era a ordem e a decência, Mas hoje em dia, muitas vezes, a pessoa ouve uma direção, ela acha que é uma acusação, e isso é a ação de Satanás, tentando agir e tirar aquilo que é a bênção, a motivação do coração da pessoa. Porque Satanás sabe que se distorcer a emoção, se distorcer a visão, essa pessoa acaba vivendo uma vida isolada, uma vida que não está de acordo com a vontade de Deus. E em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus vai marcar os nossos corações, renovando a nossa motivação para diante da presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E Deus está entregando a nós, assim como o Senhor entregou a Caim a oportunidade dele viver princípios, ter uma vida e uma história de vitórias. Mas a palavra de Deus, ele foi conhecido como alguém que desprezou aquilo que é a vontade do Senhor. E da mesma forma o Senhor entregou para Abel e ele entendeu. Deus está entregando para nós, desta geração, para cada um de nós, os mesmos princípios de vida, princípios de cuidado, princípios para uma vida de vitória. E Caim, ele expôs o que estava dentro dele, quando ele não conseguiu dominar as suas motivações. Ao matar o seu irmão, ele estava demonstrando que ele estava espiritualmente matando aquilo que era as direções de Deus, que levaria ele a ser apacentado pelo poder de Deus, pela presença do Senhor, a uma vida de vitórias. O nome Abel significa sopro de vida, e Abel era pastor.
O sopro de vida queria apacentar a ele. O próprio Deus queria cuidar dele. O próprio Deus queria guardar a ele, apacentar, guardar, cuidar. Só que Caim matou. Caim matou a vida, Caim matou a oportunidade dele receber o cuidado do pastor, receber o cuidado de Deus sobre a vida dele, e com isso ele gerou a si mesmo a morte, a maldição. Mas em nome de Jesus hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos reanimarmos no Senhor, nos reanimarmos na sua palavra, reanimar o nosso coração nele. O Senhor está nos ensinando a servir. Onde nós formos, onde nós estivermos, quer seja no trabalho, quer seja nas nossas casas, quer seja na casa do Senhor, que nós possamos fazer com o nosso coração alegre a obra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós tivermos que fazer, que possamos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Então tudo que você semear, tudo que você fizer, que você possa fazer com o teu coração alegre, com a motivação do Espírito Santo, com o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Caim foi reconhecido como alguém duro, sem nenhum tipo de abertura para a sabedoria que Deus estava desejando que ele recebesse. Mas nós recebemos hoje, em nome de Jesus, a sabedoria que vem do alto, para nós vivermos as nossas vidas debaixo daquilo que é a bênção de Deus e a glória do Senhor. Pois na nossa vida tudo que fazemos são sementes. Amém? E a nossa semeadura vai ser com alegria. A nossa semeadura vai ser nos reanimando na presença do Senhor todos os dias. E o Senhor nos dará vitória. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar e vamos orar embaixo desta palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. E agora, nesse momento, onde você estiver, quer esteja ouvindo essa palavra na live, na transmissão, que em nome de Jesus você possa colocar agora a mão no teu coração e você peça ao Senhor, peça ao Deus agora: Pai, cria em mim um coração sincero, cria em mim um coração sempre disposto a obedecer a sua voz, Senhor. Ainda que eu não entenda, ainda que muitas vezes eu tenha aprendido de outra forma como agir, mas que jamais nós venhamos a apagar a vida, apagar o sopro da direção do Espírito Santo de Deus sobre nós. Pois o Senhor diz: nesta noite, eis que estou fazendo coisas novas. Será que você não percebe? Será que você não está percebendo? Assim como Isaías diz: eis que faço novas todas as coisas, eis que está surgindo a luz, que você possa enxergar a luz, que assim como Abel entendeu o princípio de entregar o seu melhor, o primeiro, a primazia, o primogênito dos seus rebanhos, da sua criação, e para ele não foi peso, para ele foi um motivo de alegria. Assim você possa ser renovado nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, continue falando, continue a falar, continue falando aos nossos corações, a cada coração. Dá-nos um coração, ó Pai, aberto para servir-te, Pai. Dá-nos um coração com a motivação correta, com a alegria, Senhor, em te buscar, com alegria em buscar oportunidades e recursos melhores para entregar a ti o melhor, para te agradar em cada situação, em cada ação, em cada atitude, ó Pai, em cada palavra. Senhor, queremos te agradar. Se porventura, Senhor, muitas vezes os teus filhos tenham errado o alvo, errado assim como Caim errou, mas mesmo errando, ele tinha oportunidade de ter
ter a humildade em seu coração, em seu interior, e buscar e pedir para Deus e dizer: Senhor, então como eu devo te agradar? Me ensina a te agradar, me ensina a alegrar o teu coração. Eu quero aprender, eu quero viver a sua vida, eu quero viver para te louvar, para te adorar. Eu quero que o Senhor ore para mim e diga: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas ele não quis, pois o seu coração estava cheio de ego, cheio de jactância, cheio da soberba da vida. Senhor, tira do coração de cada um, Senhor, a soberba. Lava os nossos corações, lava o coração do teu povo. Senhor, que haja realmente essa luz como novidade de vida em cada coração, meu Pai, no coração do teu povo, no coração de cada um que ouve essa oração, que ouviu essa palavra, a tua palavra, Pai, que em nome de Jesus tu venhas transformar, transforma a motivação, Espírito Santo. Guia-nos, Senhor, guia-nos, Pai, a pastos verdejantes, guia-nos, Pai, às águas de descanso. E ainda que muitas vezes para aprendizado nós tenhamos que seguir em vales, Senhor, de escuridão, de ameaças de morte, mas mesmo assim que o nosso coração seja ensinável, para que nós possamos nesse período de adversidade, nós possamos aprender em Ti, nós possamos aprender e crescer e viver, Senhor Deus, aquilo que são as Tuas promessas, porque o vale passa, e em nome de Jesus, assim que passar, e nós possamos, Pai, ser um testemunho, os Teus filhos sejam testemunho da Tua glória, do Teu cuidado, porque te servir, Senhor, não pode ser superficialmente, mas o Senhor deseja relacionamento. Dá-nos um coração aberto, Pai, para nos relacionarmos com o Senhor, para nos relacionarmos com o próximo, para abrirmos o nosso coração e não muitas vezes com palavras, com atitudes, com rejeições, com aversões, com ira, muitas vezes tocar no nosso irmão e muitas vezes matar a motivação dele. Que quebre toda essa ação do inimigo. Satanás, você não tem poder de operar. Nós proibimos a sua ação na motivação daqueles que te amam, daqueles que amam ao Senhor. Nós denunciamos agora, eu repreendo agora tudo aquilo que tenta distorcer, tudo aquilo que tenta distorcer os pensamentos, o raciocínio, a comunicação, o relacionamento interpessoal. Se você não está conseguindo se relacionar com o teu irmão, se você não está conseguindo se relacionar na sua casa, no seu trabalho, ser produtivo, clame agora ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor forças, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor discernimento, para que você possa, em nome de Jesus, ser um instrumento para a glória de Deus. Sim, Senhor, tiramos esse período para buscar, queremos, Pai, receber mais de Ti, queremos receber, Senhor, o Teu renovo, queremos, Espírito Santo de Deus, receber da autoridade que há no Teu Santo Espírito. Ensina, Senhor, a viver, ensina-nos, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, com aquilo que Tu já estabelecestes, pois Tu és o nosso Pai querido, Tu és aquele que deseja nos proteger, Tu és o Senhor que deseja nos guardar, cuidar de nós, Senhor. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos, receba agora o amor do Senhor, receba agora o cuidado do Senhor, recebe agora a paz do Senhor na sua vida, para você tomar em cada decisão, em cada atitude, você tomar a melhor atitude, e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus eu abençoo
cada área da sua vida. Com essa palavra eu abençoo em nome de Jesus e declaro motivações diferentes, transformação do coração, transformação do caráter, da personalidade, da comunicação, da sua visão. Em nome de Jesus você vai começar a enxergar as coisas com os olhos diferentes. Você vai começar a enxergar as situações que você se depara debaixo da sabedoria que vem de Deus. Você vai, em nome de Jesus, receber o discernimento. Cada passo, cada ação, cada semente que você entrega das regiões celestiais serão sementes de vida, não de morte, não de morte, não de derramamento de sangue, não, mas será sementes de vida que vai brotar e que vai dar frutos, e os seus frutos você vai apresentar diante do Senhor, e o Senhor se agradará de você. Recebe esse poder, esta unção, recebe essa habilitação que do céu o Senhor derrama sobre a tua vida, essa chave espiritual para que você viva uma vida de vitórias. E mesmo Abel tendo a sua vida como oferta derramada, a vida dele clama para a glória, para a salvação, assim como o nosso Senhor Jesus também. Foi um sacrifício vivo na presença de Deus, mas ele, em nome de Jesus, venceu. E assim as nossas vidas nós entregamos a ti, Senhor, como um sacrifício, não com tristeza, mas como um sacrifício de alegria, agradável por estar na tua presença. Em nome de Jesus, receba esta palavra, receba esta bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. As intercessoras podem voltar aos seus lugares, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira nós teremos o culto da vitória às 20 horas. Amém. Sábado nós teremos o culto de gratidão e consagração às 9 horas. E no domingo às 18 horas o culto da família com a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos nesse momento separar as nossas ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Entregarmos o nosso melhor como semente também, porque nós precisamos entender que a nossa semente, quando é entregue na presença do Senhor, jamais o Senhor lançará fora. O Senhor multiplicará, o Senhor dará abastança e abundância, pois nós estamos cumprindo um princípio, um dos princípios espirituais, que é entregar os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Amém? Levante seu envelope ao alto e, em nome de Jesus, representando a sua vida financeira e profissional, em nome de Jesus Cristo, vamos orar e pedir ao Senhor, pois o Senhor, Ele está disposto a ouvir a nossa oração. Ele deseja abençoar, Ele deseja derramar graça, derramar abundância, derramar o favor dEle sobre nós. Então levante agora e peça ao Senhor o desejo do teu coração. Peça ao Senhor, talvez seja hoje um livramento financeiro que você precisa. Peça ao Senhor e Ele dará. Pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida Ele dará, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa oferta, nosso dízimo, Senhor, como cumprimento dos princípios que o Senhor já nos determinou, em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma vida abundante, para que o Senhor venha guardar a nossa casa, para que o Senhor venha guardar as nossas áreas, de cada área da nossa vida, para que o Senhor, Pai, abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida, para que o Senhor derrame a chuva, Senhor, a tempo e fora de tempo. Por isso nós levantamos as nossas mãos, Senhor,
Senhor, pois a nossa confiança vem de Ti, pois o Senhor é aquele que nos provê, o Senhor nos dá, Pai, pois Tu és o dono de toda prata, de todo ouro. Então os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, abre as portas de emprego, abre portas de provisão, atrai, Senhor Deus, ó Senhor, em nome de Jesus, das nações as riquezas, pois é promessa do Senhor, para aqueles que Te buscam, para aqueles que Te temem, para aqueles que têm o seu coração firmado na Sua presença, é promessa do Senhor, que o Senhor encheria os nossos celeiros, que o Senhor abençoaria o trabalho das nossas mãos. Então abençoa, Senhor, eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida financeira, a provisão, a fartura, a abundância, a diferença, pois tu serves a Deus. Em nome de Jesus, declaro a bênção do Senhor, quebra todo tipo de retenção, Espírito Santo, tudo aquilo que estava travando, tudo aquilo que estava impedindo, no nome de Jesus, seja agora despedaçado, pois o poder do Senhor é maior e a unção do Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode colocar um envelope no gasofilácio. Nós temos a chave Pix na tela. Se você quiser fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo da forma virtual, online, em nome de Jesus. Amém? Levanta sua mão ao alto, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.